Olá, 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 muito bom dia. Estamos dando início a Helena e Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. São 10 horas em ponto desta quinta-feira, dia 8 de junho de 2023. É com imenso prazer que eu dou bom dia à minha parceira, jornalista, Helena Chagas. Bom dia, Helena Chagas. Bom dia, parceiro. Bom dia, pessoal que está aqui com a gente nesse feriadão. Vocês acharam que a gente não ia trabalhar, né? Mas, nós estamos aqui, firme e forte, né, Marvito? Estamos aqui no feriado de Corpus Christi. O Brasil para, o Brasil descansa num feriadão, um fim de semana prolongado, mas nós resolvemos continuar do mesmo jeito. Tem muita coisa para falar e nós vamos falar sobre essas coisas que planejamos. Vocês que estão pelo chat, que estão aí, por favor, deem o like, compartilhem essa transmissão. Quem quiser, envie comentários, sugestões, perguntas. Chamem os amigos para essa transmissão. E, se quiserem, podem também enviar superchats, stickers. Muitos likes, né, Mário Vitor? A gente tem que ter muitos likes nesse feriado, por favor. Helena, Vocês têm que fazer valer a exatamente. pena. A gente está aqui no feriado, gente. Pareça, Exatamente. parecemos. Agora, falta vocês não vão embora, não. Vocês que estavam vendo o Bom Dia, vocês vão ficar aqui com a gente, tá? Audiência grande, viu? Audiência relevante, especialmente para um dia de feriado, não é? Então, pessoal, aproveitando para colocar em dia as notícias, aquilo que não dá para acompanhar no dia normal, hoje a gente vai tentar ajudar com alguns aspectos do noticiário. Você pode se tornar membro da TV 247, você pode também contribuir pela chave pix@brasil247.com.br. Você pode também, deve clicar aí no sininho para receber as notificações aqui da nossa programação. A Miriam Goldfeder fala, olha só, agora só falta ninguém. E que maravilha, Helena, Mário Vitor, jornalismo de excelência, diz o Isaac Lucena Martins. Muito obrigado pela generosa. Lá de Carapicuíba, o Isaac. No espírito do agradecimento, da Eucaristia, não é? A gente agradece a generosidade. Bom, o nosso título hoje é o seguinte: era golpe mesmo. Não é? Nós resolvemos dar essa manchete para o nosso programa de hoje. Então, vamos começar sobre esse assunto. Não é? A Polícia Federal, os investigadores, vêm desencavando novas informações a respeito daquilo que circulava no celular e vamos dizer assim, e nos contatos do ajudante de ordens do presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid e o seu entorno. Já tem mais gente envolvida, não é, Helena Chagas? E isso tudo vem do celular do Mauro Cid? Pois é. O que está acontecendo? Qual que é o significado disso, né? De terem descoberto no celular do Major Cid conversas, não é? E documentos mostrando que ele estava inserido ali até a raiz dos cabelos numa articulação golpista. O que acharam? Acharam minuta de um decreto de convocação de GLO, não é? De GLO, que é o quê? É aquela convocação das Forças Armadas, não é, para assumir a segurança, e a ideia era o quê? O presidente decretava a GLO, né, que é a lei e ordem a cargo das Forças Armadas, para quê? Para que as Forças Armadas apoiassem o golpe. O golpe seria o quê? Fazer um estado de defesa, não é, no Tribunal Superior Eleitoral, conforme está escrito naquela minuta achada lá no armário, trancada no armário do Anderson Torres. Então, a importância disso que foi descoberto no celular do Cid, além de conversas dele com outros auxiliares do entorno presidencial sobre a possibilidade de haver um golpe, né? Isso tudo que foi descoberto
ele não deve ser visto isoladamente, não é? Ah, descobriram isso. Isso deve ser visto como mais um elemento decisivo que se soma ao que já tem. Se você juntar essa historinha com a historinha do Anderson, da minuta do golpe do Anderson, você tem ali uma narrativa quase completa, não é? Sobre os preparativos, os atos preparatórios para o golpe. Foi isso que o Alexandre de Moraes avaliou, não é? Quando ele pediu o depoimento do Cid. Ontem foi o do Major Luiz Reis, mas o Cid ficou calado, isso é sintomático, né? Ele não tem nada a dizer, ele não tentou explicar nada, se explicar nada. Ele ficou calado para preservar o chefe, Jair Bolsonaro, ou para se preservar e mais adiante, quem sabe, premido pelas circunstâncias, fazer uma delação, né? Fazer uma revelação. Não sabemos, mas a questão toda é que a história agora vai se completando, é um quebra-cabeças. Então, você vê que houve realmente preparativos, a gente não sabe quem são as outras pessoas com as quais o Cid falou. Isso a Polícia Federal está mantendo em sigilo, não vazou junto com essa informação. Por quê? Porque parece que é gente muito importante do governo Bolsonaro, né? Que o Cid conversou sobre esse golpe. Disse que isso não há elementos concretos mostrando que isso passou por celular para o Bolsonaro. Mas veja bem, o Cid ele não precisa passar nada, não precisava passar nada por celular para o Bolsonaro, minha gente. O Cid ficava ali na sala do Bolsonaro, na antessala do Bolsonaro. Ele era ajudante de ordens. O que é um ajudante de ordens? É aquela pessoa mais próxima do presidente da República. É aquele que abre a porta do gabinete para qualquer pessoa entrar. Abre para ele mesmo entrar sem avisar o presidente. É o sujeito, por exemplo, que atende o telefone do presidente e leva para ele. Faz uma triagem das ligações. Então, é uma pessoa muito próxima. Ele não precisaria ter alguma prova ali de que ele passou isso aí para o celular do presidente. Naturalmente, ele mostrou para o presidente, ou ele imprimiu alguma coisa para o presidente, ou o celular dele foi utilizado ali junto na armação junto ao presidente. Então, você tem uma narrativa, né, de tentativa de golpe frustrada, mas que quase deu certo, que se operou nos dias seguintes à eleição para não permitir a posse do Lula. O pedaço que falta dessa narrativa, para mim, na minha opinião, é como reagiram os comandantes das Forças Armadas, porque esse golpe estava sendo engendrado ali pelo pessoal do Planalto, pelo Anderson Torres, não é? Pelo Major Cid, mas ele só daria certo com a concordância dos comandantes das Forças Armadas, né? E, ao que se diz, eles não concordaram, não é, com essa GLO. Inclusive, teria uma história, na época eu fiz matéria sobre isso, que de dentro do avião presidencial o Bolsonaro ligou para os comandantes, pedindo que eles tomassem uma providência, e eles não disseram que não tomariam, se recusaram. Então, para mim, falta um pouco o que ocorreu aí. Eu acho que a história, né, só o futuro vai mostrar para a gente o papel de cada um nessa armação de golpe. Mas, para mim, está muito claro que o entorno de Bolsonaro armou o golpe e ele não armaria o golpe sem a aquiescência ou a participação mesmo do seu chefe. Por isso, piora muito a situação do Bolsonaro. Concretamente, eu acho que nesse inquérito que o Alexandre de Moraes está presidindo, né, e a PF investigando, o Bolsonaro passa a ser um personagem ali que é impossível você fechar o inquérito sem ouvi-lo. Muito provavelmente ele terá que ser ouvido nisso aí, sobre essa tentativa de golpe dentro do gabinete dele. A outra consequência, eu acho que vai se dar na CPI dos atos golpistas. A convocação do Major Cid, se estava sendo meio que deixada para um pouquinho mais adiante, ela vai ter que ser talvez a primeira, né, a ser apresentada pela... A relatora Elisiane Gama já botou o nome dele ali na lista das convocações que ela quer fazer. Mas o primeiro lugar era o Anderson Torres,
por causa da minuta golpista. Agora, eu acho que quem disputa o primeiro lugar ali é o Major Cid, você não acha? Está sem áudio, Mário Vitor, você está sem áudio. Passou um helicóptero aqui e como se diz, bom, foi isso, barulhão. Eu não sei se foi helicóptero da Globo, mas os helicópteros passam aqui às vezes. O do seguinte, o Major Cid está calado, mas ele está numa enrascada daquela, certo? Porque agora foi, já não sei mais uma minuta do golpe, mais uma minuta de GLO, que eu não sei se é a mesma do Anderson Torres ou se é diferente. As duas parecem que vão no mesmo sentido. A do Anderson, do Cid, parece que também já está dentro do contexto daquelas trocas de informações que ele teve mensagens e áudios com o ex-major Ailton Barros, com o coronel Elcio Franco e também com a participação do sargento Luiz Marcos dos Reis, não é? Alguns desses já estão presos, né? Acho que só não está preso o Elcio Franco. O Ailton e o Reis Cid, estão presos. O Elcio Franco não, é outra vertente da história. sim. Então, agora é preciso descobrir, e entre eles houve aquela conversa de que era necessário, acho que foi do Ailton Barros, então, que a GLO mobilizasse o batalhão lá, as Forças Especiais de Goiânia, para invadir a capital federal, 200 quilômetros de distância, e prender o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Agora é necessário, então, já está caracterizado pelo menos uma conversa e a troca de documentação que isso sustentasse ou que visasse ao golpe de Estado, a uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, onde são suspensos certos direitos constitucionais. O Exército é mobilizado por causa da insegurança, para criar segurança, para gerar segurança, por violações à ordem pública, na existência de ameaças de violações à ordem pública. Olha que aquilo ali estava tudo já articulado com eventuais vandalismos no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no próprio Palácio do Planalto, atentados terroristas contra caminhões perto do aeroporto e invasões a episódios de invasão a instalações policiais. O cenário estava montado, não é, para a convocação de uma GLO. Você lembra bem o telefonema que circulou do presidente Jair Bolsonaro, então presidente Jair Bolsonaro, para os chefes das forças militares, que estão envolvidos até o pescoço, estavam, porque permitiram os acampamentos diante dos quartéis, diante das instalações militares ao longo de meses. Está aí montado um cenário, como diz o texto da nossa convocação de hoje, na copa e na cozinha da presidência da República existia, no próprio ajudante de ordens existiam documentos ligados a uma tentativa de golpe. Mais do que isso, agora parece que vai se tentar descobrir o que havia no telefone pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não creio que haja tanta coisa assim, mas é preciso olhar. Tudo era apagado, o presidente Jair Bolsonaro apagava sempre todas as mensagens, mas isso não quer dizer que elas não possam ter ido para a nuvem. Ele trocava de celular, né, Mário Vitor? Bolsonaro trocava de celular de 3 em 3 meses. Exato. A outra coisa é que ele trocava de celular, apagava, e quem disse que essas iniciativas eram tomadas do próprio telefone, do aparelho do próprio presidente da República? Muitas autoridades, mesmo presidentes, muitas vezes utilizam
o aparelho do seu ajudante de ordens e de outros auxiliares, justamente para trocar informações e para operacionalizar certas situações. Não é incomum isso. Então, será que já não é para ser considerada a possibilidade a eventualidade de o que está no telefone do Major Cid ser atribuído ao próprio presidente Bolsonaro em função dessa característica do uso dos telefones celulares pelos presidentes e pelo próprio Bolsonaro? Será que aquilo que estava ali não era também de conhecimento e participação e sob autorização e, às vezes, operação do próprio presidente da República? Olha só a situação em que nós estamos vendo. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, no seu despacho, ele diz que, a respeito do Mauro Cid, ele diz que para investigar tentativa de golpe de Estado. Você viu isso, Helena? Escreveu um despacho em que o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens e braço direito de Bolsonaro, reuniu, abre aspas, reuniu documentos com o objetivo de obter suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado. E, indagado sobre isso, como você lembrou aqui, o Mauro Cid se calou. Então, o quadro é esse, quer dizer, tem cheiro de golpe de Estado, tem jeitão de golpe de Estado, tem voz de golpe de Estado, tem texto de golpe de Estado. Será que é golpe de Estado? E será que o presidente da República está envolvido? É um aspecto. E o outro é a cadeia de comando. Qual é a cadeia de comando? Não é? Eu acho que o Alexandre de Moraes está com fartas evidências e a faca e o queijo na mão para decidir o caminho, não só dessas pessoas que vão tomar uma cana brava por participar disso, mas também do próprio presidente da República, Helena. Eu acho, como você disse, que não é difícil a gente deduzir o envolvimento do Bolsonaro, o conhecimento do Bolsonaro, né, de tudo que está ali no celular do Major Cid. Senão seria assim, o ajudante de ordens do presidente, que é uma espécie de secretário ali, ser o grande golpista, não é? E o presidente não saber de nada. É impossível. É óbvio que isso não existe. Porém, para efeitos de justiça, é preciso ter provas para provar que o Bolsonaro estava ali articulando o golpe junto, né, em conjunto com o Mauro Cid. Você tem que ter mais algum elemento probatório, né? Você vai chamar o Bolsonaro, você vai investigar o Bolsonaro. Acredito que no celular do Bolsonaro, como você diz, não vão achar nada, porque ele também não é um idiota, né? Ele não ia armar o golpe pelo próprio celular. Mas, na minha opinião, é óbvio que ele estava sabendo. Mas eu acho que, para isso, a investigação vai ter que avançar um pouco mais. E acho que a chave dessa investigação pode estar nos nomes dos outros interlocutores do Mário Cid, que a Polícia Federal não vazou agora, não divulgou agora. Ela divulgou as conversas com esses aí mesmo, com esses cupincha dele, com o Reis, com o Ailton, com esse pessoal manjado, né, que já saiu conversa deles, golpistas, que são os golpistas de nascença, né, desde criancinha. Agora, com quem serão as outras conversas de Mauro Cid? Eu imagino, assim, ligando os pontinhos, gente, eu adoro esse tipo de investigação, porque a gente tem que raciocinar. Ligando os pontinhos, agora a gente sabe por que será, né? Porque o Anderson Torres jogou o celular dele, provavelmente daquele lago ali da Disney, não é? Que fica ali na frente do Castelo da Cinderela, e disse que perdeu o celular, ou seja, ele se desfez do celular dele. Ninguém nunca achou as mensagens do Anderson Torres. A prova contra ele foi achada no armário da casa dele. Mas eu imagino que um desses interlocutores do Mauro Cid seja o ministro da Justiça. Né? E aí, se você mostrar essas mensagens via Cid, né? O Anderson jogou o celular dele fora, mas o Cid não.
Então, provavelmente não achava que seria preso algum dia. Agora, se você mostrar o diálogo de um ministro da Justiça com o ajudante de ordens do presidente da República armando um golpe, eu acho que aí você tem um elemento bastante concreto de que era o governo, que era o presidente que estava armando o golpe. Me dá curiosidade também se o Cid trocou mensagens golpistas com militares de patentes superiores, porque esses Ailton Reis é tudo fichinha, né? Uhum. Tudo patente baixa. Será que ele trocou alguma mensagem dessas com os comandantes das forças, com um ministro da Defesa? Não sei, entendeu? Eu acho que nós ainda não chegamos aos últimos capítulos dessa investigação do Mauro Cid, que, lembrando, surgiu da investigação da falsificação das carteiras de vacinação, né? Afinal, ele foi preso por isso e o celular dele foi confiscado por isso. Mas todo mundo diz, e eu acho que é meio óbvio, que a polícia, quando fez isso, ela já estava mirando outra investigação, essa muito mais grave, de golpe de Estado. É bem provável que o Bolsonaro fique inelegível. Se não for em junho, alguém pedir vista do processo, vai ser jogado para agosto, porque julho tem recesso, né? Agosto ou setembro, e essa é a punição que todo mundo achava, não, o Bolsonaro não vai ser preso, ele vai ficar inelegível, vai ficar fora da eleição. Não, gente, essa investigação em curso agora do golpe, me parece que pode algum dia sim levar Bolsonaro para a cadeia. Não prisão preventiva, não prisão temporária, porque isso o Alexandre terá muito cuidado em lidar com isso, mas mais adiante, na conclusão do processo, no julgamento da tentativa de golpe que culminou com a depredação dos três poderes, eu acho que aí ele pode sim levar uma punição maior com cadeia. O Nilson Barros de Abreu nos envia um superchat, a gente agradece. Dilma tinha e tem razão. Dilma, ou Helena, não vai sobrar pedra sobre pedra. É incrível como a presidenta Dilma Rousseff foi premonitória, foi não é, visionária quando, naquelas Conhece situações. as coisas, né, gente? Conhece. Quem senta ali naquela cadeira conhece as coisas, né? Ela sabe, ela conhece, ela foi derrubada, né? Ela sabe como É, as coisas passam. Ela é, não foi derrubada por um golpe militar, né? Mas por um golpe parlamentar. Mas ela sabe como os agentes políticos se comportam, né? e ela falava nisso nas piores condições, né? Quando poucos acreditavam que isso pudesse acontecer, o que é mais interessante. Ela falou quase como uma visionária, uma vidente, sabe? Assim como uma entidade que soubesse o que vinha pela frente. Muito interessante, Newton de Barros Abreu, muito bacana você lembrar isso. Nesse feriado de Corpus Christi, que não é feriado, dizem, em todo o país, em algumas regiões em outras não, pega mais, outras pega menos, e nesse feriado, em que não parece feriado aqui no Helena e Mário Vitor e Helena, ao contrário, a coisa está quente. Para a gente ir fechando esse tema, o despacho do Alexandre de Moraes fala em golpe de Estado, não é? O que é gravíssimo. Né? Nem estamos dando a devida importância a isso. Quer dizer, na verdade, já o ministro responsável por essa apuração encaminha as coisas como que anuncia para onde ele vai levar o processo, para onde ele vai levar, para que tipo de tipificação criminal ele pretende impor. Isso eu acho da maior importância. E também me parece que acena ao Mauro Cid e aos envolvidos, os acusados, para a gravidade do crime que eles podem estar sendo imputados. Então, a outra coisa, então eu acho que isso também já é algo que pode acionar, espera-se, um alerta junto ao próprio Mauro Cid e balançar esse mutismo a que ele se recolheu
nesse processo. Mutismo que não é que tem a ver com a falsificação dos cartões de vacina, né? Parece que ele funciona como uma espécie de biombo para que os temas não afetem ou tentem não afetar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E, por último, né, fica essa dúvida a respeito, Helena, e tem a ver com isso, tanto o comportamento do Alexandre de Moraes quanto o comportamento dos investigadores da Polícia Federal parecem seguir uma certa estratégia, isso que eu queria dizer. Já anunciar que está sendo o enquadramento será por golpe de Estado, ou sugerir isso, e a Polícia Federal, os investigadores, começarem a deixar vazar certas informações que aparecem na investigação. Pode ser também o próprio tribunal, pode ser também o próprio ministro, pode ser assessores, porque isso circula. Não estou querendo dizer que é a Polícia Federal, mas pode ser que haja uma estratégia nos vazamentos e na divulgação dessas informações, no sentido de obter mais ou de comprometer mais nas próximas fases em que novas informações poderão vir a público. Faz sentido, Helena? Faz sentido. Eu acho que os vazamentos, muitas vezes, eles são realmente dirigidos ali e pensados. Não podemos acusar ninguém, né? Me parece que isso aí sai da Polícia Federal, provavelmente, não dá para saber, mas o que ocorre? Esses vazamentos vão fazendo as pessoas se acostumarem, não é? A ideia de que, olha, estamos chegando no Bolsonaro, estamos muito perto do Bolsonaro, não é? Na responsabilização pela tentativa de golpe. E eu acho que isso de certa forma, é importante preparar um pouco a opinião pública para o que vem por aí. Me parece que tem sempre ali uma certa intencionalidade nesse tipo de vazamento. Agora, você falou aí do CID, o CID está sendo muito bem assessorado por advogados importantes e instruído para ficar de boca calada. O Cid era um sujeito muito fiel ao Bolsonaro. Então, até esse momento, eu acredito que ele esteja calado, e é um direito dele, né? Não responder, para preservar o chefe. Porque no momento em que o ajudante de ordens, mesmo sem acusar o chefe, admite que participou de uma trama golpista, ele compromete o presidente da República de uma maneira muito, né, inegável. Então, me parece que o Cid está calado por enquanto. Agora, a gente não sabe como as coisas vão se desenrolar, né? Como essa investigação vai andar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que a CPI vai convocar o Cid, mas que ele vai chegar lá e vai fazer a mesma coisa, vai alegar o direito ao silêncio. Acho que não vai falar nada. Agora, é importante convocar, mesmo que ele vá fazer isso na CPI, é importante convocar, porque vai expor, vai mostrar, não é? O país inteiro vai ver, não é? Que o major não respondeu, ex-major, né? Agora ele é tenente-coronel, não quis responder nada sobre as acusações de que ele participou do golpe. Então, aí tem alguma coisa. Enfim, vamos passar para o outro assunto, né? A gente está tão cheia de assuntos de investigação, né? Ontem também foi um dia cheio de coisa, porque você viu, Mário Vitor, as novas conversas que vazaram também era da antiga Vaza Jato, né? E agora pela Operação Spoofing, que está com esse material todo que a gente chamava de Vaza Jato. Que só antes de prosseguir, olha aqui, Nelson Lage, eu queria te responder, porque você fez uma pergunta importante. E o general Heleno vai ficar solto? Não sei. Acho que um dos personagens das conversas do Cid pode ser o general Heleno também, tá? Braga Neto também. Vamos aguardar, a gente não sabe ainda. E tem a sua menção à CPMI, onde isso aí vai surgir também, certo? Certo, o Cid vai ser convocado, eu não tenho a menor dúvida. Sim, Braga Neto e o Braga Heleno e o também.
Bem, possivelmente, né? Mas é como a CPI está um pouco devagar, né? Não sei quando que vai acontecer tudo isso. Mas assim, voltando ao dia de ontem, vazaram novas conversas e elas complicam ainda mais a situação do senador Sérgio Moro, né? Na véspera, a gente já havia visto duas decisões do ministro Toffoli importantíssimas, não é? Trazendo para Brasília o inquérito que deve investigar o Moro por acusações do advogado Tacla Duran, que acusa o Moro e amigos do Moro de extorsão, não é? Em troca da delação dele na Lava Jato, e do Tony Garcia, que também fez pesadíssimas acusações, né? Dizendo que foi usado como infiltrado na investigação, né? Então, o que o Toffoli fez? Mandou suspender todos os casos do Garcia que estão em Curitiba e trouxe para Brasília, assim como ele deu um habeas corpus para o Tacla Duran vir aqui para Brasília depor na comissão de administração da Câmara no dia 19, se não me engano. Então, a situação do Moro, a batata do Moro, né, assou bastante nisso aí. Mas ela pode também acabar se esturricando, porque com essas novas conversas da Vaza Jato que apareceram ontem, não é, Mário Vitor? O Moro, o que vazou do Moro, são conversas pela operação spoofing, conversas internas ao aplicativo Telegram, nas quais os procuradores conversam entre si e dão notícia de que o Russo, o juiz Sérgio Moro, então, que era chamado entre eles de Russo, entrou em contato com o delegado da Polícia Federal, não é, para solicitar informações ou diligências relativas ao Lulinha, ao filho do Lula, a Luiz Cláudio. E veja bem, informalmente, de maneira informal, é essa notícia que se dá. Quer dizer, é uma notícia quer dizer, privada, não é? Considerada ali, um contato considerado seguro entre os procuradores, que dá conta desse conhecimento e dessa iniciativa do presidente, do juiz, do então juiz, de envolver o filho de um investigado numa apuração, não é? Então, que não é pessoa que não era, não estava, não fazia parte do processo. Diz muito aquilo ali. O teor do documento foi obtido na Operação Spoofing e foi publicado pelo GGN do Luiz Nassif. Nosso amigo Luiz Nassif, temos que mencionar, viu? Parabéns para o Nassif. Não é? Furo dele, muito bom, e que revela um modus operandi, não acha, Helena? Revela que o juiz e os procuradores havia uma cultura permissiva a esse tipo de iniciativa ilegal, criminosa da parte do comandante da investigação ali do processo, não é? Que trazia para dentro do processo elementos até que confirmam o tipo de atuação que o Tony Garcia quer denunciar. Que o juiz Sérgio Moro se utilizava de informações privilegiadas ou de investigações para torturar pessoas. O que era o objetivo? Era obter informações sobre o filho do Lula para pressionar o Lula, para desgastá-lo na opinião pública ou justamente ameaçá-lo e pressionar o presidente da República atual e que na época era investigado. Então, sabe, as coisas também, de novo, as coisas se encaixam nessa informação trazida a público pela Operação Spoofing e agora pelo GGN do Luiz Nassif. O Moro realmente se complica e há ali, nesse trecho, nesse fragmento de texto, são vários fragmentos de texto, há ali
inúmeros interlocutores que declaram o seu conhecimento daquilo que estava acontecendo e sua participação naquilo que estava ocorrendo também comprometedor para eles, tudo isso. E agora, Nossa Senhora, quer dizer, até também veio a público, Helena, o vídeo da sessão, da audiência entre Tony Garcia e o seu advogado Antônio Basto com a juíza comandante da 13ª Vara Federal, em 2001, Gabriela Hart. Você viu esse vídeo também, Helena? Esse vídeo, basicamente, o Tony Garcia já avança todas as informações de que ele teria sido, vamos dizer assim, capturado pela Lava Jato e era uma espécie de como é que é? Agente oculto da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. A consideração aqui não é a respeito de veracidade ou inverdade do Tony Garcia. O fato é que ela é coerente desde 2021 até hoje, e o segundo fato é que a juíza comandante da vara sabia disso desde então e não tomou nenhuma providência, né? Então, tudo parece também comprometer agora a própria, digamos assim, Sérgio Moro número 2, que seria a Gabriela Hart. Sim, sim. Eu acho que são duas questões aí, né? Essa do depoimento do Tony Garcia, que ele já havia revelado, dito, né, que fez esse depoimento e que a Gabriela engavetou, agora ele mostrou, comprovou que ele fez mesmo, né? Ele tem até em vídeo. Então, isso é importante para corroborar, né, o que ele falou, né, o que ele vinha denunciando em relação à Lava Jato. Essas outras conversas dos procuradores são parte da Vaza Jato. A gente tem que lembrar que as conversas da Vaza Jato, elas não foram nem 10% delas reveladas até hoje, que era tanta coisa. Aquilo que foi revelado anteriormente serviu, embora não admitido juridicamente, mas é óbvio que serviu de base à decretação da parcialidade do juiz Moro pelo Supremo, no caso do Lula, não é? E a anulação das sentenças contra o Lula. Quer dizer, já foi importantíssimo, aquela primeira leva. Eu vi tudo, porque minha dissertação de mestrado ela é sobre a Vaza Jato. Então, aquilo já teve uma importância enorme. Agora, isso que o Nassif nos revela é uma nova leva de conversas da Vaza Jato que agravam ainda mais a situação do Moro. Além dessa que você citou aí, que é a procura deles, o Moro pedindo aos procuradores elementos contra o filho do Lula, você tem outras coisas graves, que inclusive colocam o TRF4 numa posição muito delicada. Eu acho que nessa história toda vai sobrar para o TRF4, o tribunal lá de Curitiba, não é? Que corroborou as sentenças do Moro, porque tem uma conversa lá em que os procuradores mencionam que o juiz, né, o desembargador Thompson Flores, pediu a eles para redigirem, ao Deltan, para redigir súmulas que o tribunal iria publicar e divulgar nos dias seguintes, súmulas sobre direito criminal, não é? Decisões criminais, ou seja, estava ali umbilicalmente ligado. Numa outra conversa, aparece ali o Malucelli, né? Esse outro desembargador, que é quem? Quem ele é? Ele é o pai do advogado, não é? Que denunciou, entre aspas, né, o juiz Ápio pelo telefonema que supostamente teria recebido dele, agora tem laudo dizendo que a voz não é dele, não é? E que vem a ser sócio do escritório lá da Rosângela e do Moro, em Curitiba, além de namorado da filha do Moro, ou seja, o Malucelli ele é o co-sogro do Moro, que referendou várias sentenças dele e que agora, recentemente, mandou prender de novo o Rodrigo Tacla Duran. Para quê? Para impedir que ele viesse ao Brasil prestar esse depoimento. E que o Toffoli deu o salvo-conduto para ele vir. Então, você vê que tem uma trama lá em Curitiba, claramente para livrar a cara do Moro. E o que o Toffoli fez foi isso, ó, nananina não, Moro não vai ter o foro de Curitiba, não é? Para
não investigá-lo, entre aspas, né? Então, isso foi da máxima importância, as decisões do Toffoli essa semana, voltei a elas aqui. Agora, você tem também nessas conversas, apareceram também, o Moro tentando, conversando com os procuradores, no sentido de encontrar acusações ou situações constrangedoras envolvendo quem? Envolvendo ministros do STJ, aqui de Brasília. Ou seja, você tinha ali, naquele momento, uma subversão total da justiça do país. Não é? Você tinha um juiz de primeira instância que se sentia tão poderoso, não é? Que queria controlar os tribunais superiores, queria ser o dono de tudo. E isso, né, Mário Vitor? O Supremo Tribunal Federal não perdoa. Na época, o Supremo corroborou decisões, confirmou, porque estava ali com a opinião pública, claro, joga sempre para a plateia, né? Estava ali com o peso da opinião pública, apoiando o Moro, a Lava Jato, etc. Agora que o Moro derreteu, né? Que foram expostos todos os desmandos, todas as decisões distorcidas da Lava Jato, e o Supremo faz uma espécie de meia-culpa, né? Eu acho que as decisões dele em relação ao Lula, a parcialidade do Moro, foram já uma meia-culpa. Agora ele completa esse processo de meia-culpa. E eu acho que ele vai ser extremamente rigoroso no julgamento do Moro, você não acha? Eu acho. Curitiba está envolvida e Porto Alegre, sede do TRF4, também está envolvida, não é? E é preciso ver também essas ramificações. Será que o STF terá condições políticas, coragem jurídica para investigar em profundidade e desmontar essa república dentro da república que parece que foi montada com concessão de informações, dissolução da, da distinção de atribuições, uma verdadeira investigação paralela, né? Uma polícia, um Estado paralelo montado com o seu próprio SNI, com o seu próprio um exército particular, né, de informantes, um sistema de extorsão e de pressão sobre testemunhas. Isso tudo parece que envolveu a verticalidade de um setor imenso da justiça brasileira. E que, como você lembrou muito bem, até assediou ou assedia os tribunais superiores, inclusive a menção ao próprio ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. É gravíssimo o que nós estamos presenciando e faz sentido. O pior é que as peças se encaixam. O pior é isso. Inclusive, Helena, que lembrar a famosa frase captada em vídeo sobre venda de sentenças proferida pelo juiz Sérgio Moro em relação ao ministro Gilmar Mendes. Então, jogou lenha na fogueira, né? Então, é esse o tipo vamos dizer, contexto que cercava essa operação, que começou lá no Mensalão, começou, pelo menos lá no Mensalão, em relação a esse tipo de uso, não é, de métodos ilegais para conduzir perseguições a inimigos políticos e ganhar poder dentro da máquina do Estado, subjugando os envolvidos através de chantagem. Mas, Helena, aqui eu queria lembrar o Centelha Vermelha, eu acho que ele está me chamando a atenção, que eu chamei o Bolsonaro de presidente. É ex-presidente, muito bem, Centelha Vermelha, está certo mesmo. Aqui a correria desse dia aqui não parece feriado para nós dois, às vezes a gente atropela umas informações. Muito bem lembrado. O Ezequias Siqueira lembra um outro caso, que é o Ezequias. Depois de 30 anos, Collor foi condenado a 1 ano de prisão domiciliar. Depois continua bilionário e ficha limpa. Já está decidido que ele vai ter só 1 ano de prisão domiciliar? Eu não sei, gente. Eu acho que talvez o Ezequias esteja considerando
atenuantes. Talvez ele tenha que ir para a prisão fechada. Eu não sei se isso aí está confirmado que é domiciliar, que é só 1 ano. Claro, condenado a 8 anos apenas, o sujeito cumpre 1/6 da pena, 1 ano e pouco, e fica livre. Agora, não sei se vai ser domiciliar. Talvez seja uma falha minha de não ter tido essa informação. Vamos averiguar, né? Sim, eu queria só agora vamos mudar de assunto, né, Helena? Já falamos muito disso, vamos falar do marco temporal? Vamos? O que te parece? Vamos Sim, falar sim, dessa. sim. O marco temporal, ele ficou na mesma, né, minha gente? Houve uma grande mobilização dos povos indígenas, dos setores que são contrários ao marco temporal ontem, porque o Supremo Tribunal Federal poderia ter julgado, né, encerrado esse julgamento, se arrasta desde 2021, eu acho, e decretado que, interpretado a Constituição no sentido de que o marco temporal não existe, né? De que não pode haver marco temporal, porque o Supremo pode fazer isso. Mas, mais uma vez, o Supremo adiou esse julgamento. Quem pediu vista agora foi o ministro André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro, me parece que favorável ao marco temporal, talvez atendendo a pedidos dos setores ruralistas, né? Não sei. O que eu sei é que já havia um voto a favor e um voto contra. O Alexandre de Moraes votou, me parece, contra o marco temporal, mas aí o André Mendonça pediu vista e a coisa fica ali para as calendas, né? A gente não sabe quantos mais poderão pedir vista, quantos mais poderão empurrar esse julgamento. E o projeto aprovado pela Câmara foi para o Senado. Eu acho o seguinte: por enquanto, não tem marco temporal, tá? Porque o Supremo parou o julgamento e o projeto aprovado pela Câmara foi para o Senado e o Rodrigo Pacheco, que está jogando muito junto com o governo Lula nesse momento, já adiantou que vai mandar o projeto tramitar por diversas instâncias lá dentro, que são as comissões temáticas, e quando o presidente fala isso e não dá urgência para a matéria, a gente pode deduzir que vai demorar para julgar. Não sei, né? A aprovação na Câmara me pareceu também que foi um ato ali da base revoltada do Lula, entendeu? Para infligir uma derrota ao governo, a Marina Silva, etc. Mas, enfim, vamos falar daqui a pouco, vamos ver se a gente termina falando da reforma ministerial que vai vir aí, mas termina Já aí o marco vamos passar temporal. para ela. Não, encerra aí o marco temporal. Não, o marco temporal, eu acho o seguinte: a coisa, o Rodrigo Pacheco vai matar no peito, essa coisa vai demorar ali ainda. E eu acho que a tendência é que isso não haja uma tramitação aceleradíssima no Senado. Eu tenho a impressão que a coisa vai caminhar para a manutenção do status atual. Não é? Há uma certa situação dessa. Eu acho que politicamente não há condições de o marco temporal ser aprovado, sabe? Ele terá que ser mitigado, e será mitigado tanto no Senado, e aí depois ele volta para a Câmara, não é isso? E quanto. Se o Senado votar modificar o projeto, ele volta para a Câmara, Volta para a sim. Câmara. Se houver, e acho que, enquanto isso, a dança com o Supremo Tribunal Federal vai ocorrer. Quer dizer, há um paralelismo entre os dois processos. E, no fundo, a palavra final vai ficar, você sabe, né, Helena? Vai ficar com o Supremo, porque vai ficar com o Supremo pelo o exame da questão da constitucionalidade do marco temporal. Qual é o espírito da Constituição de 88? E o espírito da Constituição de 88 é aquele que está na letra da. Não, o espírito da Constituição de 88 não prevê nenhum marco temporal. Então, Ao pronto. contrário, se prevê alguma coisa, ele se refere à tradição, à cultura, e esses são, vamos dizer assim, valores que não são temporais, eles são atemporais, eles podem ser projetados para o passado, né? Então, e para o presente.
Então, acho que essa questão vai ser dirimida mesmo pelo Supremo. Já está 2-1, não é, na votação, e a, a Rosa Weber já disse que queria votar, né, antes de se retirar. O que já implica, eu tenho a impressão que o placar vai ser bem favorável à extinção do marco temporal, à não aprovação do marco temporal, o que vai já matar a iniciativa onde ela estiver. Mas, Helena, nós estamos falando aqui das questões ligadas a. Bom, primeiro passou uma medida provisória que é relevante, que é aquela que regula o Minha Casa Minha Vida, não é? Já também demonstrando a necessidade ou a desnecessidade de um governo mexer em sua base política no Congresso, melhorar a articulação Não, e eu estabelecer, não é? E essa questão tem a ver com a reforma ministerial, não é? eu acho que mostra a necessidade. Eu acho que essa medida provisória foi aprovada porque, nos últimos dias, o presidente Lula recebeu vários políticos, conversou com vários políticos, inclusive o Arthur Lira, presencialmente, tete a tete, o Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil, um grupo de senadores, líderes lá do Senado, fora o Pacheco, que ele tem falado constantemente, e com isso, o presidente foi convencido a fazer mudanças no ministério dele. Não vai fazer todas aquelas que o Centrão e o Lira querem. Por exemplo, ele não vai dar o Ministério da Saúde para o Centrão. Essa possibilidade não tem. Mas é a tal história, a política é um jogo. O Centrão, o Lira, eles já pedem o máximo, né? Por exemplo, um Ministério da Saúde, sabendo que não vão levar, mas para levar alguma outra coisa. Isso faz parte do jogo. Então, ele não vai dar a saúde, ele não vai dar a cabeça do Rui Costa, que é o verdadeiro alvo do Arthur Lira. O Arthur Lira fala muito em Padilha, né? Impede também mais ou menos a troca de Padilha, mas o que ele quer é trocar o Rui Costa, porque, na verdade, quem está por trás das concessões, né, das liberações de emendas, é sempre o ministro da Casa Civil. Padilha trabalha muito bem, mas Padilha não tem caneta. Quem tem a caneta é o Rui Costa. E o Congresso se queixa que o Rui Costa não autoriza a liberação das emendas com a velocidade desejada, etc. Mas isso aí é fora de questão. Lula não vai entregar Rui Costa de forma alguma. Mas o que o Lula decidiu fazer? Ele decidiu trocar os ministros do União Brasil, que é o partido que mais problemas tem lhe trazido nas votações da Câmara. Então, ele mandou a bancada da Câmara, do União Brasil, escolher um outro nome para substituir, ou até dois, para substituir os ministros deputados, que são a Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho no turismo, e o Celino Filho nas comunicações. Só que aí tem alguns problemas. A bancada da Câmara, no fundo, ela ambiciona o Ministério da Integração, que está com o Senado, que é do Davi Alcolumbre, que o Lula não vai tirar. Por quê? Alcolumbre é presidente da CCJ do Senado, está com a sabatina de Cristiano Zanin nas mãos para os próximos dias, então vai manter o ministro dele, Valdez Góes, na integração. Só que nas duas vagas da Câmara, que também, de certa forma, foram nomeadas pelo Alcolumbre lá atrás, né, nas negociações para o Ministério, ele deu o aval e os deputados nunca aceitaram, nunca se consideraram representados por Daniela e por Juscelino. O Lula liberou para a bancada indicar alguém. A bancada reuniu e está indicando o Celso Sabino, que é um homem também muito ligado ao Arthur Lira, né? O Arthur Lira é do PP, mas ele manda no União, tá? Então, e esse Celso Sabino está indicado para o turismo. Problema: o marido da Daniela, o Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, baixou aqui em Brasília na terça-feira, com o dedo em riste, foi lá no Padilha, dizendo: vocês não podem fazer isso com os aliados de vocês, mostrou lá vídeos de comícios na Baixada, no qual ele, que também é evangélico, né, chamou muita gente para apoiar o presidente Lula, e é verdade, né? É verdade, o Lula
teve o apoio dele ali na Baixada, numa situação bastante hostil, ele conseguiu o apoio do Vaguinho, e aí o Planalto agora está numa saia justa, porque vai substituir a Daniela, não pode manter, porque a Daniela está saindo do União, está indo para o Republicanos. Então, esse ministério ele destinou à União. E o Republicanos também poderia se pensar até num acordo em que o Republicanos adotasse a Daniela ali no ministério. O Republicano mandou dizer: não quero ser barriga de aluguel de Daniela, não quero ministério, pode esquecer. Então, o Lula não vai ter outro jeito, mas o que está se providenciando nesse momento, até semana que vem, quando é possível que essas mudanças sejam anunciadas? Está se providenciando uma compensação para o Vaguinho, não é? Lá em Belford Roxo, que pode ser um cargo no governo, que pode ser uma obra, que pode ser segundo escalão importante, que pode ser uma série de coisas. O governo tem a caneta na mão e ele tem como agradar seus aliados. Ele só tem que ser eficiente, não é? Nesse trabalho aí. Então, vamos aguardar. Nesse momento, a coisa ainda está. A briga, né, pelos espaços ainda está quente. Eu me lembro de uma declaração não muito antiga do presidente Lula, deve ter semanas, em que ele dizia assim: para que mudar o ministério? Lembra disso? O meu ministério é o melhor ministério que existe e é igual o time do Corinthians, não é? Não falou uma coisa assim? Igual o time, bem lembrado, igual o time do Corinthians. Mas nem o time do Corinthians é tão assim maravilhoso. Acabou de perder, acho que de 3-0. O ministério dele também, né? Nem o ministério dele é tão blindado, invulnerável e contra as tempestades que é o que nós estamos vendo, são verdadeiras mudanças, né? Movimentações tectônicas, né? Nem vem do próprio ministério só, vem dos partidos que formam a suposta coalizão que governa o país e que apoia o presidente Lula. Apoia com várias interrogações, não é? Então, agora, onde vai se traçar a linha e qual vai ser, vamos dizer assim, a configuração dessa mudança ministerial ainda o presidente Lula vai querer preservar, e certamente já decidiu preservar algumas áreas que são fundamentais para que a mudança ministerial resolva problemas e não crie mais problemas ainda. Menos sustentação, mais dificuldade. O fato é que, seja como for, e vai acontecer alguma mudança, ela não será garantia de estabilidade, de uma nova governabilidade mais estável no país. Até porque faz parte mesmo da tradição brasileira e dos governos de coalizão, em todos os governos, mas também nos governos do presidente Lula, há uma certa tensão permanente, da qual a oposição se aproveita. Não é? A oposição, eu quero dizer também, os meios de comunicação se aproveitam para valorizar e para potencializar todo esse sentido de crise permanente que parece se cercar, não é? O governo Lula, já desde o início, e continua. O Lira vamos dizer assim, uma espécie de farol dessa crise. Ele anuncia a todo momento, ele libera declarações dizendo que não está bom, que precisa melhorar, que há conflito, que não tem articulação. E, em parte, ele tem razão, em parte, ele está se aproveitando das deficiências para potencializar ainda mais a crise e se cacifar ainda mais. E a mídia conservadora, a mídia se deita e rola em cima disso. Né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa Helena e Mário Vitor e Helena de feriado de Corpus Christi. Foi uma grande audiência e nem parecia que isso aqui tem clima de feriado, não é, não, Helena? É verdade. Obrigada pela audiência, pessoal.
Foi sensacional, viu? Quero aqui todo mundo terça-feira de novo. Não é feriado, mas vocês podem vir, tá bom? Um beijo para todos. Obrigado Obrigada pela. pela audiência. Um beijo para você, parceiro. Parabéns. Muito obrigado, parabéns para você. Bom resto de feriado. Descanse, vê se consegue Vou descansar. trabalhar de noite, não, vou estar aqui no Boa Noite, viu, gente? Seis e sei lá que hora, 18h55. Muito bom trabalho, muito boa sorte, gente. Muito obrigado pela audiência. Fiquem agora com o Giro das 11. A gente volta na terça-feira que vem. Bom feriadão para vocês e até terça. Tchau, tchau. Obrigado.